Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Materna. Estou muito feliz de estar aqui gravando com as minhas queridas amigas, companheiras desse papo, Dani e Lua. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, Mari. Oi, Dani. Estou feliz de estar aqui. Levei falta semana passada por motivos de forças maiores, mas é isso, né? Imprevistos acontecem na vida real, na maternidade. Às vezes a gente não dá conta de estar em todos os lugares. E estou feliz de estar de volta. Oi, meninas! E que bom que você voltou, Lua! Que bom que você está aqui. A gente comentou, né, que eu e a Mari a gente seguramos aqui a onda e foi muito legal o nosso papo, mas a gente sentiu falta do seu sotaquezinho e muitas pessoas sentiram também. Recebi várias mensagens. Então, que bom que estamos as três juntas aqui para mais um tema, mais um papo. E quem é que está aquecida aí para trazer algo para a gente pôr na roda? Eu tô. Só antes de trazer o tema, com o episódio da semana passada, né, que a Lua não tava, é tão bonito de ver, assim, como que nós três, a gente se, né, já sentia essa energia e esse complemento, assim, de como cada uma com seu jeito, com suas ideias, né, com a sua forma de compartilhar, mas quando uma não tá, parece que fica faltando alguma coisa mesmo, né? A gente sentiu sua falta, Lu. Foi incrível dividir com a Dani, mas é muito bom estarmos nós três aqui, juntas novamente. O que eu queria trazer de tema para o nosso episódio de hoje é um checklist, assim, né? É uma pressão para a gente cumprir um checklist da maternidade, assim. Algumas coisas que, se você não fizer, ou que, se você fizer, são julgadas como você é menos mãe, né? Como as pessoas brincam, assim. Então, que isso faz com que você tenha menos conexão com seu filho, que você não é uma mãe tão boa, né? Que você não se esforçou. Acho que tem uma série de coisas que trazem esse peso e acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Acho ótimo. E eu adoro, porque eu não fiquei várias coisas dessa maternidade perfeita. E eu acho que não ter ficado várias coisas dessa maternidade, assim, perfeita, né? É caricato, tá, gente? A gente dizer isso, porque é uma cobrança de que a gente vai ser perfeita, né? Eu acho ótimo não ter ficado algumas coisas dessa lista, porque hoje eu sinto que isso me humaniza, sabe? Diante de mães que optam, fazem escolhas diferentes das minhas, tomam caminhos diferentes dos meus. Então, assim, para mim, o ápice disso é chupeta. Começando pelo básico, chupeta e mamadeira. Dei chupeta, dei mamadeira, para os três, né? João, Irene e Tereza. Dei chupeta para os três. Joaquim, tentei de todos os jeitos fazer ele pegar uma chupeta e ele não queria chupeta. Então, Joaquim foi o único que escolheu não chupar a chupeta. E óbvio que é uma decisão com o João, né, 10 anos, 11 anos atrás, foi uma decisão sem informação nenhuma mesmo. Eu deixo porque era para dar chupeta, né? Você não questionava as coisas. E aquilo não trouxe nenhum peso na minha consciência. Mas depois, quando eu comecei a ter mais acesso a informações, né, sobre desenvolvimento da boca, da fala, largar peito, tal, não sei o quê, eu fiquei pensando que há uma pressão muito grande num negócio que, cara, em inglês o nome daquilo é pacifier, né? Ele é um pacificador mesmo, assim, ele acalma a mãe, não é o bebê. E às vezes a gente precisa de certos artifícios. Às vezes a gente precisa, porque a gente não tem todas as ferramentas, a gente não vai dar conta sempre de tudo. Então, quando eu comecei a ter acesso a essa informação, principalmente em relação à chupeta, né, que para mim é um clássico disso, assim, essa não pode dar chupeta, né, dentro dessa cartilha. Às vezes é preciso. Às vezes você precisa usar aquela ferramenta para você se acalmar, para você conseguir respirar e o seu bebê respirar, e vocês se reconectarem, recomeçarem um processo, né? Então, é muita pressão, sabe? Acho até feio isso que acontece nas mães, assim, como se
Se o neném chupar chupeta, acabou a vida da criança. Não tem mais volta. Não é assim. Nada é assim. Nossa, Lua, você trouxe da chupeta, né? Eu sinto assim que na minha maternagem eu fui mudando muito. Eu era muito mais inflexível com muitas coisas. E eu lembro quando a Cécia era bebezica e na minha cartilha também chupeta está fora, né? Óbvio, a mãe não dá chupeta ao filho. E eu lembro que um dia ela estava assim, ela não conseguia se acalmar, eu não conseguia me acalmar, ela estava exausta. E aí o João chegou em casa e eu falei, fica com ela porque eu vou numa farmácia agora, porque eu nem tinha chupeta em casa para não ter risco. E aquilo foi muito sofrimento, eu fiquei o dia inteiro sofrendo com aquilo. E quando ele chegou, eu falei, eu vou comprar chupeta. E eu saí, fui em 2 farmácias, porque eu falei, um modelo só não vai atender, vai que ela não gosta desse. Comprei uma importada, comprei uma nacional. Cheguei em casa com kit. E eu cheguei em casa, ela se acalmou. E eu não precisei dar chupeta. Mas eu entendi que quando eu me permiti que, ok, se eu precisar, eu vou dar a chupeta, porque eu estou no meu limite. É isso aí. Eu relaxei e ela relaxou, né? Então eu sinto que tudo que vem, que a gente aprende para nos trazer mais consciência, mais lucidez, mais clareza, são horizontes. Então, é bom ter horizonte. Poxa, é para lá que eu quero caminhar, é para lá que eu quero seguir. Né? Mas quando a gente fala de uma educação não violenta, por exemplo, eu fico me perguntando, mas será que isso não está sendo violento para mim? Quão violento e desrespeitoso isso é para mim como mãe? Porque isso também vai ser para o bebê. Né? Então, assim, eu fui me desligando de muitas questões da maternidade. Uma delas, para mim, foi o desmame. Que aconteceria no mínimo com 2 anos, né? E aí a criança ia decidir. Mas peraí, que negócio que é esse que a criança vai decidir? O peito é meu, o corpo, né? A teta é minha. Não estamos lutando pelo, né, empoderamento? Não, mas que história é essa? Que um bebê que manda no meu corpo, gente, tá tudo errado essa história, né? E aí aquilo foi chegando, eu tinha 1 ano e 2 meses, e eu fui chegando num limite. Eu tinha raiva. Ela vinha pro peito e falava, não olha pro meu peito, sabe? Assim, eu comecei a entrar numa briga interna e foi muito interessante, porque aí eu decidi, não estou mais disponível para dar este peito. E fui conversando com ela, explicando, filha, o TT vai acabar sábado, como se uma criança de 1 ano e 2 meses entendesse, mas alguma coisa aconteceu que ela entendeu. Não racionalmente, mas ela sentiu que eu estava muito segura da minha decisão, mas muito segura. Eu tinha certeza que o meu melhor eu tinha dado para aquela criança e que o melhor dali para frente era seguir de outra forma. E foi tão bonito, porque chegou no sábado, eu tinha um workshop em São Paulo para dar, de maternidade e carreira. Ela não acordou para dar a última mamada da madrugada. Eu fui chorando para São Paulo. E entendi que eu é que queria me despedir, que para ela já estava tudo certo, né? Você já tinha avisado, né? Eu tinha avisado, ela já tinha assimilado. E quando eu cheguei em casa, eu falei, ela vai correr pro meu peito. Gente, ela não correu pro meu peito. Foi lindo o nosso processo. Na hora de dormir, ela veio buscar. E eu falei, filha, você lembra que acabou o TT? E ela olhou e falou, mamãe, acabou, né, mamãe? Assim, como tipo, que pena, era gostoso. Mas, gente, não foi sofrido. Foi um processo tão bonito entre nós. A gente chorou, assim, de despedir daquilo, de encontrar um outro jeito, né? Então, eu sempre gosto de lembrar desse exemplo que, é o que está na cartilha? Não é. Mas o que cabe para a nossa família, para essa relação? O que é possível? Né? De que forma a gente pode seguir com mais leveza? E aí, se a gente quer cumprir esse checklist, eu sempre me pergunto, para quem que você quer cumprir isso? Quem é que precisa disso? É seu filho? É ele que está te cobrando isso? Porque a gente quer dizer que Eu não é. sinto que muitas vezes não é a criança, né? É muito Não é. em qual lugar a gente vai entrar, assim, diante das outras mães, né? Diante da sociedade, assim. E acho que tem um desafio para nós que estamos à frente, né, de movimentos. Eu, pelo menos, não sei como vocês se sentem em relação a isso. Talvez tenham mais prática e até mais maturidade, assim, de tempo como mães, né, para lidar com essa pressão.
Assim, eu sinto alguns assuntos eu sinto que é difícil para mim falar, são pessoais, assim, porque eu acho que eu vou ser pressionada, assim, eu vou me sentir pressionada, sabe? Eu nunca deixei de falar nada, mas eu sempre, às vezes, assim, já medi muito a forma como eu ia falar, o que eu ia escrever, o que eu ia contar, sabe? O que eu ia abrir da minha vida, com esse receio, assim, né? Mas logo você, né? Então eu acho que isso na minha maternidade recente é algo que eu tive que lidar, assim, né? E ainda lido com isso e acredito que tenho um desejo de trazer mais leveza para esse lugar, sabe? De me, de me permitir estar, assim, como mãe do Matias, né? É, sem esse lugar, assim, da Mariana Lacerda, sabe? Que é a pessoa que fala de disciplina positiva, de educação com respeito. Assim, esse é um trabalho que eu faço comigo diariamente, assim. Deixa eu Eu te fazer quero uma ser a mãe pergunta, dele. Mari. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, que eu acho isso muito forte. Mas você não acha... Porque eu acho... Bom, além de eu conhecer você e saber o quão verdadeira você para mim fica muito claro no seu trabalho isso e na sua maternidade isso. Mas você não acha que as pessoas elas também idealizam, do mesmo jeito que elas idealizam uma maternidade para elas, elas idealizam a sua maternidade? Sim, sim, eu acho que sim. A gente, por mais a gente faz um esforço muito grande para ser verdadeira o tempo inteiro, né? Como você falou. Claro que a gente, por exemplo, tem coisas da minha vida que eu não exponho, não é pelo medo, é porque são coisas às vezes íntimas, assim. Eu não fico com o celular o tempo inteiro, assim, não fico é, mostrando passo a passo do meu dia. Isso é algo que não me deixa confortável, sabe? Mas não é só pelo que o outro vai pensar, é porque não é um conforto para mim mesmo. Assim, eu gosto de ter a minha intimidade também com a minha família, com as minhas coisas e tal. Então, eu sinto que sim, que as pessoas também levam a gente para esse lugar, né? E aí, o tempo inteiro, eu tento fazer esse exercício. Não, peraí, eu sou humana, sabe? Não, até aqui, essa idealização também é sua, né? Não é minha, não sou eu que tenho que lidar com isso. Mas acho que é um grande exercício, assim, um grande desafio, né, para todas nós que estamos à frente mesmo, assim, né, como de alguma maneira influenciando as pessoas e compartilhando com as pessoas uma mensagem que tem um centro, né, que tem um horizonte. Acho que quando a Dani traz isso, né, é bom a gente ter horizontes e acho que os horizontes eles ajudam muito a gente, mas a gente tem que ter esse cuidado assim entre o que é ter uma informação, receber uma informação e fazer uma escolha, né? E aí dentro tem uma frase que eu vi um dia de uma pessoa que assim na maternidade não existem garantias, existem escolhas, né? E é isso. E às vezes quando a gente coloca esse horizonte só como uma garantia, né, de que ele é a única possibilidade, de que é a única coisa certa a se fazer, que é só aquilo que é bom para mim ou para o meu filho, aí a gente vai entrar no episódio da semana passada. Em algum momento a gente vai ter que replanejar isso, né? Eu acho que Não é igual. tem duas coisas importantes assim que eu vejo. Uma é a tentação, que é querer corresponder à expectativa que o outro tem da gente. Seja se a gente tem um trabalho online, mas mesmo a mãe que está lá no dia a dia, que em algum momento alguém olhou, nossa, que mãe você é. Gente, como é tentador ocupar esse lugar, né? De boa mãe e tal, de disponível. A gente pode morder essa isca. E aí começa a virar escravidão, porque aí de repente eu não me vejo como aquela boa mãe, e aí eu tento esconder aquilo, tento maquiar aquilo, ou eu me forço a fazer algo que eu não tô afim, porque o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, o que a minha mãe vai achar, minha sogra, o vizinho, sei lá quem, né? Então esse é um caminho muito tentador, assim. E uma outra coisa que eu sempre penso é que as novas teorias, elas surgem, dentro da minha concepção, de uma dor.
alguém teve uma criação ali, vamos pensar na educação, né? Uma criação que foi dolorosa em algum ponto e que foi criado algo muito legal e muito bonito e um novo horizonte se abriu ali pra gente. Mas aí a gente quer jogar tudo que foi feito até aqui no lixo e dizer que isso não serve, que isso não pode ser feito, tá tudo errado. Que agora a gente vai seguir só desse jeito. E aí a gente se prende a essa cartilha, né? Então, assim, só o que tá aqui é válido, só o que tá aqui é possível. Porque se eu critiquei tanto, como que eu tô fazendo isso agora? Então, acho que o processo é de incluir as coisas. Tá bom, eu tô olhando, é para cá que eu quero seguir. E eu vou estar mirando ali, mas não significa que eu esteja lá o tempo todo. Ora eu vou estar lá, ora eu vou estar aqui. E acolher isso também, a nossa humanidade, o que a gente dá conta de fazer, né? O que a gente gostaria de fazer e o que é possível, assim. E para quê, né? Como eu coloquei, porque a gente vai perceber que não é o filho que exige isso da gente, não é. A gente está muito mais preocupado com o que vão pensar da gente, o que a gente pensa sobre a gente, até a imagem que a gente criou, do que o que essa criança precisa. Não é ela que exige isso da gente, sabe? É bem mais simples. Mas quando a gente se emaranha nisso, né? E às vezes quer oferecer algo que a gente nem tem para dar mais. Tá no nosso... A Rosane Castilho, não sei se vocês conhecem ela. Ela é uma figura muito especial, assim, um ser de luz. Ela vai estar no Entre Nós, online. Acho que foi segunda, 23 de setembro. Ah, não. Próxima semana. Estou meio louca, gente. Desculpa aí. A Rô, ela tem falado sobre um termo que eu acho tão forte, que é parentalidade legítima. Que é aquilo que você dá conta de fazer, entendendo quem você é e quem é seu filho. Sabe? Porque é muito bonito e é muito verdadeiro, né? Porque, cara, o que essas crianças estão pedindo da gente? Elas estão pedindo limite e atenção. Porque a gente não está colocando limite, a gente não está dando atenção. E aí a gente tem um discurso todo romanceado sobre essa maternidade, né, que é perfeita, que é BLW, que é fralda de pano, que é sling, que é amamentação, que é cama compartilhada, que é escola Waldorf, que é super elitista, né? A primeira coisa, e que às vezes não é o que eu dou conta de fazer. Gente, ó, eu tenho medo de duas coisas na vida. Eu tenho medo de engasgo e de barata. Não dou conta de BLW, amor. Ai, não consigo. Eu falei isso para Mari e para o João quando eu estava lá, que o João também, né, Mari? O João também passa mal com BLW. Vou revelar aqui, o João. Eu falei assim, gente, eu saio de perto. Eu tô aqui, assim, né? Super... Mas tudo bem, né, gente? Eu sou TO, tenho uma formação, assim, que... Pois é. Mas o João, tadinho, tá aqui, ele fala... Aquela coisa... Ele tá no meme que a Aline Padovani postou outro dia. É só um gag, mas é cada mini infarto que a gente tem. Ai, ele vai olhando e fala, eu vou ali, Mari, daqui a pouco eu vou... Não dá não, eu não consigo, porque eu fico tão tensa. Eu termino de dar comida para criança assim, ó, tô precisando de uma massagem. Eu digo, não, amor, vamos aqui, ó, pedaço grande, amassadinho, eu deixo você pegar, mas eu deixo você pegar amassado. Esse negócio da cenoura inteira pro menino, não consigo. É isso, são os limites de cada um também, né? Nossa, e o que é verdadeiro. Amei muito esse negócio da parentalidade legítima, né? Porque eu acho que é isso, né? O que é legítimo para mim, assim? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? O tempo inteiro, assim, o que é legítimo para mim, né? A minha maternidade é recente, assim, eu acho que tem coisas que fluíram fáceis para mim, como, por exemplo, o BLW, algo que tem fluído fácil para mim. Assim, tem outras coisas que são mais desafiadoras. Só compartilhar algo antes de dizer o que eu não cumpro, né, nesse checklist aí, é que eu acho que é muito bom quando a gente se humaniza, sabe? Para as pessoas que estão nos acompanhando, para as pessoas que, né, que estão junto com a gente. Então, quando eu falo assim, muitas coisas eu pondero colocar lá, né, nas minhas redes sociais, é mais em nível de intimidade, mas não é em nível de vulnerabilidade,
porque quando é em nível de vulnerabilidade, de humanidade, assim, da minha humanidade como mãe, como mulher, como esposa, eu gosto muito de compartilhar e acho muito válido, assim, sinto que as pessoas também se encontram, né, com a gente nesses aspectos, porque é isso, né, assim, é uma autorização que a gente se dá e que as outras pessoas também acabam dando braço para a gente, né, nesses processos de pequenas autorizações que a gente se dá dentro disso que a Lu falou, né, dentro dessa parentalidade legítima. Então, estou vivendo um processo que agora, eu e o João, com o Matias, em que a gente chegou num ponto de tentar várias estratégias e dinâmicas de trabalhar e estar com o Matias ao mesmo tempo, né? Assim, contando com rede de apoio de funcionária, de meus pais. Toda essa experiência nos mostrou que nesse momento a gente precisa experimentar um nível de distanciamento, assim, né? Com amor, com afeto, claro, mas um nível de distanciamento, porque tem sido muito desafiador para a gente trabalhar em casa e fazer todos os cuidados como a gente faz, né? Com ele, assim. Porque a gente quer estar muito envolvido, então estar em casa, eu não consigo estar aqui no escritório e escutar eles brincando lá, eu quero estar lá junto. Né? E a mesma coisa o João, quando sou eu que estou e o João está trabalhando, ele quer estar lá junto. E aí, o que é legítimo em nós, né? Assim, pensando quando você trouxe isso, Lua, é legítimo que a gente não quer abandonar o nosso trabalho, sabe? A gente não quer abandonar o Matias, ele é a coisa mais importante da nossa vida e a gente não quer terceirizar de maneira alguma o cuidado, né, dele, assim. Mas é legítimo que a gente ama o que a gente faz, que o que a gente faz tem uma importância muito grande pra gente, né? Para tantas famílias e a gente não quer deixar isso, assim. Então não é nem uma questão, não posso financeiramente, não, é uma questão de propósito também, né? O nosso trabalho, ele nos realiza também, né? E a mesma coisa, eu no doutorado também não sinto, assim, que é uma opção eu sair e deixar, porque eu gosto também. É muito desafiador para mim, mas eu gosto também. Então, a gente está tendo que replanejar e reorganizar isso e pensar em outras estratégias, entender como que a gente vai fazer. Então, é um processo novo, um pouco mais antecipado do que a gente imaginava, do que a gente acreditava, né? Porque eu acho que existe um pouco essa idealização também, que também é um outro tema para o Maternas, né, do pai, da mãe empreendedora que trabalha online, ter 100%, conseguir ficar 100% com seu filho. A gente já falou que maternidade e carreira não fecha, eu acho que outra conta que não fecha é trabalhar online, ter um negócio próprio e ficar 100% do tempo com o filho. Porque eu acho que muitas pessoas abandonam empregos, trocam, né, de carreira, pensando muito, idealizando muito isso, que vão ficar o tempo todo com seus filhos, e não é tão simples assim, né? E aí acho que é um processo tão profundo, né, de desconstruir, porque muitas vezes o sofrimento vem, né, dessa percepção do que é legítimo para nós. Amei também esse termo, vou adotar agora, né, do que é legítimo e reconhecer isso, né, que o trabalho é algo também, para mim também é algo que me alimenta, eu não faço pelo dinheiro, eu faço porque eu amo, e se eu não fizesse isso, eu seria uma péssima mãe, se eu ficasse só com a Cecília. Então, assim, também poder dizer não para algumas coisas, poder cumprir com aquilo que para nós é legítimo e que os filhos vão dar conta de lidar com essa mãe, com essa história, sabe? Confiar que os filhos também vão dar conta disso. Né? Cara, isso é muito maravilhoso. Eu vou juntar isso que você disse com o que a Mari disse para trazer o seguinte pensamento, que assim, nessa cartilha também, dessa atenção que é dada ao filho, né? Porque esse filho agora, ele é uma coisa assim, muito especial na vida desses pais e ele precisa só desses pais para viver, né? Para existir. E aí, muitas mães, elas se veem compelidas, elas se veem na missão de abandonar seus postos de trabalho, né, por aquela criança e porque podem também,
né? Mas por aquela criança. Não é porque o trabalho está chato necessariamente, porque talvez se ela não tivesse aquele filho, ela seguraria aquele trabalho um tempo mais, mas assim, pô, se o trabalho não faz sentido, não estou feliz no trabalho, vou aproveitar e ficar com essa criança. Como se essa criança precisasse muito dela, quando na verdade é o contrário, né, que se estabelece. E aí você deposita a sua segurança num bebê. Uhum. E aí tudo fica muito frágil, porque quem é o adulto? Nossa, perfeito. Essa inversão, né? E a gente vai mandar essa conta para o filho e a gente vai cobrar essa dedicação, né? Nossa, eu fiz tudo. Quanto eu já ouvi? Nossa, eu faço tudo. Eu não grito, eu não bato, eu abandonei emprego e ele tá fazendo isso e o filho não reconhece, assim, até com um diálogo muito infantil, muito infantilizado e não se dá conta, né? Porque na verdade não é pelo filho, não é nada pelo filho. Precisa É olhar porque se o que você acha que você tem que estar nesse lugar de perfeição, né? Aí você também vai exigir da sua criança essa perfeição. Se você não consegue perceber o que é legítimo em você e quais são os seus limites, né? Então, pronto, aqui eu cheguei no meu limite, igual você contou da chupeta, né? Aqui eu cheguei no meu limite, sabe? Eu reconheço o meu limite, é humano isso, né? Aqui eu e o João chegamos no nosso limite de tentar, né, fazer as coisas só depois das 8 horas da noite. Então, assim, a gente precisa reconhecer os nossos limites. Porque quando a gente reconhece isso, a gente dá a oportunidade da criança também reconhecer os limites dela. Opa, não, peraí, até aqui dá, mas daqui para lá não dá, né? Preciso olhar para isso. O Mari, nesse processo seu e do João com a Matias, vocês optaram por uma escolinha? Ou vocês vão contratar um babá? Como vocês vão fazer? Então, a princípio, a primeira coisa externa que a gente vai experimentar agora é um espaço que não é uma escola formal, é um espaço que tem flexibilidade no tempo e nos horários, na frequência. Então, mas que tem todo um propósito muito alinhado com o que a gente acredita também, né, para uma criança da idade dele, todo relacionado ao brincar, e aos cuidados, assim, com esse lugar de respeito. Então, a gente vai experimentar alguns horários da semana nesse espaço, sabe? A princípio, é a primeira coisa externa que a gente vai fazer. Internamente, a gente já fez algumas tentativas, assim, de apoio com a nossa funcionária, com a nossa família, e também foi algo que nos ajudou até aqui, mas que a gente sente que a gente ainda precisa de mais tempo agora, assim, de mais organização, na verdade, do tempo para trabalhar e para estudar também. Né? Porque quando você conta, às vezes, com rede de apoio, mesmo que seja pago, assim, às vezes não é de uma forma... A paga não, que aí está mais estruturado, mas assim, com o avô, com a avó, tem que olhar para o tempo deles também, né? Às vezes não dá para deixar lá todo dia ou toda tarde para você conseguir trabalhar. Esses avós, eles não conseguem dar conta e mais. Eles não conseguem fazer como você faz, né? Quando você coloca assim num ambiente, num centro desse de educação, que está olhando para sua criança, que está conversando com você, que está querendo te entender, você tem chances do Matias ser tão bem tratado nesse lugar por essas pessoas como você faria, do que a avó que está mais interessada em dar um mimo, né? Em fazer parar de chorar. E Né? tem algo, quando você traz isso, Lua, que é legítimo do Matias também, e aí eu acho que vale a gente levar esse lugar da legitimidade para a criança, que o Matias é uma criança muito sociável, muito curiosa, assim, de muito interesse pelo mundo, pela vida, sabe? Então, algo que o João me trouxe, assim, nessa balança, né, de quem poderia estar nesse lugar da escola, foi a gente vai estar limitando o convívio dele nesse momento, assim, ainda que ele é um bebê e tal, mas ele pede isso pra gente, sabe? A gente vai nos lugares com ele, com outras pessoas, ele pede para estar fora, Delícia. sabe? De casa. Então é legítimo dele isso também, né? Da nossa observação da criança que ele é. E para completar sobre isso, eu acho que também a gente tem que estar atento para entender que em algum momento as coisas podem mudar, né? Assim, isso é legítimo dele agora e legítimo nosso agora. Nesse momento, pode ser que daqui 3 meses tudo mude, né? Sim. E aí a gente vai pensar no que é legítimo de novo para aquele outro momento.
Porque eu acho que outra coisa que faz parte desse checklist, dessa pressão, é que as coisas têm que ser iguais o tempo inteiro, né? Sabe uma coisa, uma ficha que caiu aqui agora? Será que esse checklist, na verdade, não é uma necessidade muito maluca da gente controlar tudo, da gente se manter achando que a gente controla tudo? Eu acho que achar que a gente controla, e eu acho que passa muito também por essa busca da perfeição e, né, de acertar, sabe? E o que eu sempre coloco é assim, não é o que a gente faz, é o como a gente faz e para que a gente faz aquilo. Então tá, eu não tenho TV em casa. Qual o propósito? Para quê? Para quem? Né? Então, para qualquer escolha, eu sempre faço essa checagem, porque a gente se engana, olha que a gente é bom de contar mentira pra gente, é uma novela isso, a gente conta, a gente acredita, sabe? E aí eu gosto de desconstruir isso, né, com as mães que eu atendo, assim, pra quê e pra quem? Qual que é o propósito? Porque se tem um propósito, eu consigo sustentar aquela escolha, né? Eu sustento numa boa, porque isso faz sentido para mim, porque nesse momento isso faz sentido. Agora, se eu tô agarrada, por que eu tô precisando agarrar tanto? Ou porque eu não tô segura nesse papel, e aí tem alguém me dizendo, faça isso que você vai acertar. Aí eu tô colocando na mão de outra pessoa a responsabilidade também, porque quem é que pode dizer para mim como é que eu faço para ser uma boa mãe? Se não eu mesma olhando para esse filho. Até porque, Nelô, você que tem 4, para cada filho, você vai ser uma mãe diferente. Então, esse checklist já começa a querer rasgar ele. Porque o que funciona para um não vai funcionar para outro. Acho que você tem propriedade para falar disso mais do que nós, Mari. Mas não cabe, porque isso é uma ilusão. Né? Às vezes, para um filho vai ser de uma forma, numa fase da vida vai funcionar, na outra aquilo já não. E com criança isso muda muito rápido. Quanto menor, mais rápido muda, porque ele se desenvolve em 6 meses, é uma outra criança. É uma outra demanda dele, nossa. Então, a gente também precisa atualizar essa relação e esse contexto que a gente está inserido, né? O que eu preciso... Uma decisão que eu fiz agora que faz sentido, talvez daqui 6 meses não faça mais. E por que eu estou sofrendo com isso? Mas isso é tão bonito, né, gente? Assim, eu me sinto quando eu consegui me colocar nessa fluidez, tanto da vida quanto da maternidade, que para mim tem muito a ver com não estar tentando controlar isso e entender que eu posso tomar decisões e eu posso refazer as minhas decisões, olhando para os meus filhos e olhando para mim, que isso me deu muita coragem. Eu sou uma mulher muito corajosa, porque eu não preciso provar nada para ninguém. E se der errado, o meu compromisso é que tenha valido a pena. Lindo. Lindo mesmo. Mesmo, assim, eu não tenho medo de tomar decisão, não tenho medo de mudar tudo, tira tudo do lugar, recomeça, vamos fazer agora desse jeito, vamos fazer daquele jeito. É comigo e com meus filhos. O compromisso é esse. E tem algo, né, que a Mari trouxe no começo, que acho que tem a ver com isso, que é que às vezes, né, a gente está num processo e às vezes é difícil colocar aquilo, talvez até trazer, porque a gente ainda está em processo de elaboração. Mas eu acho que a gente vai ganhando corpo nessa estrada, a gente vai ganhando segurança cada vez mais, assim como a criança, né, ela vai construindo o repertório dela, ganhando segurança nela mesma, para a gente poder se apropriar do que faz sentido, do que eu me sinto à vontade de compartilhar. E às vezes é uma proteção não compartilhar aquilo, porque talvez eu não consiga suportar o olhar do outro sobre aquilo, e tudo bem, que eu acho que a gente não precisa partilhar, o que a gente não precisa sair dizendo, ai, eu não faço isso, eu faço aquilo. Não, isso é para nós, primeira coisa, né? E aí isso pode transpor para o outro, o dia que estiver confortável em mim também, se eu quiser. Né? Mas eu não preciso nem provar que eu faço isso, nem provar. Para que a gente precisa dar satisfação? A verdade é essa, né, gente? Isso que eu sempre pensei, assim, sabe? Desde que eu engravidei, assim, né? Porque aí eu engravidei e já estava nas redes sociais, sabe? Então eu sempre coloquei isso na balança, sabe? As coisas que eu compartilho, eu vou compartilhar no momento em que eu sentir que eu quero compartilhar e que é para mim, né? Que não é para provar nada, nem provar nem desprovar nada para ninguém. E nesse fluxo eu sigo, sabe? Acho que ter tomado essa decisão lá no início
faz com que eu tenha uma relação saudável de compartilhar né, as minhas coisas com o público, enfim. E só para a gente ir finalizando, assim, trazendo um pouco agora para o nosso lado profissional. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande no peso que a gente coloca também na maternidade das outras pessoas. Eu não sei se eu estou usando a expressão certa, mas deixa eu me explicar. Como a gente fala de assuntos, né, que estão inseridos nessa cartilha aí. A gente compartilha horizontes. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado que a gente está falando, que a gente gosta que as pessoas tenham com a gente, que a gente quer ter com a gente mesmo, com as outras mães também, né? Porque a gente esbarra em mães diferentes, com escolhas diferentes, com horizontes diferentes. E a gente está apresentando um horizonte para elas, mas isso não quer dizer que elas tenham que seguir à risca o nosso horizonte, né? Então, eu acho que não nos cabe, assim, assumir um lugar de julgamento, de peso, sabe, de cobrança. Estou dizendo isso porque eu acho que infelizmente, assim, a gente tem presenciado um pouco uma força, assim, dentro da internet, desse lugar, assim, né, de peso, de julgamento, de cobrança, diante de alguns aspectos da maternidade que eu acho que são horizontes, não são lugares definidos, né? Não são garantias, assim. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mari, muito lindo isso que você está falando. Recentemente, eu dei uma entrevista para uma moça que eu senti no tom dela que ela foi ficando irritada com as minhas respostas, até que ela perguntou assim, tá, mas e se a mãe não conseguir fazer tudo isso? Eu disse, olha, tá tudo bem. Hoje eu sou essa mãe que sou sim mais calma, que consigo sim encontrar outros caminhos que não são do castigo, que não são do dito, que não são da palmada, mas eu já não fui essa mãe, eu já fui uma mãe que perdia muito facilmente a paciência, que gritava muito com os meus filhos, e foi por olhar para mim e não gostar daquilo que eu estava vendo que eu decidi me transformar profundamente, e isso me dá um trabalho diário, porque todo dia eu preciso acordar e escolher ser uma pessoa melhor e ser uma mãe que trata meus filhos de um jeito melhor. Não é fácil. Não é para todo mundo mesmo, não. Porque exige um comprometimento, assim, que às vezes a gente não tem com a gente. Às vezes eu quero perder 10 quilos, eu não consigo me comprometer comigo mesma para perder 10 quilos. Como é que eu vou me comprometer com um filho? Então, assim, demanda um exercício muito intenso. E a gente recorre a esse outro lugar, ao lugar da agressividade, da violência, que é de onde a gente veio, muitos de nós viemos desse lugar, muito facilmente. Né? Então, assim, eu não sou uma mãe perfeita, mas hoje eu sei que eu erro muito menos. E eu sei como eu reajo diante do meu erro. O meu erro, eu olho para o meu filho e digo, cara, eu falei muita besteira, agora me desculpa. Então, a gente se humanizou nessa relação, sabe? Mas eu acho que você está coberta de razão que isso não é uma verdade. Como o Dani disse, a gente não pode negar tudo que está para trás, como se essa bandeira que a gente fala, né, que é a nossa bandeira mesmo da relação respeitosa, ela fosse o único caminho possível ou um caminho cheio de garantias. Ele é um caminho que exige da gente escolhas, né? Sim, perfeito, meninas. Super concordo. E eu acho que é um processo e um convite. Eu acho que é um convite, um grande convite que a gente tem, que a gente recebe, que para algumas vai fazer sentido agora, para outras elas vão dar uma espiadinha e de repente vai um tempo, para outras não vai ser possível por N motivos. E eu acho que é um grande exercício nosso de olhar e acolher que ok, né? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe me perguntando qual era a abordagem, ela assistiu uma live minha, ela veio super agressiva, assim, qual é a abordagem que você se utiliza para falar isso? Um textão, assim, no privado. E eu li aquilo, acolhi, né? E falei, bom, ela tá falando dela. E aí eu expliquei, tava com muita paciência, assim, e dei espaço no meu coração, porque se eu tivesse puta aquele dia, eu ia falar assim, dona, daqui uma semana eu volto para responder. Mas aquele dia eu tava bem, acolhi. E respondi qual era a minha abordagem. E ela dizia assim, porque eu rompi com a minha mãe, eu tô em paz, e não sei o que lá. E eu falei, olha, se você rompeu com a sua mãe, isso te trouxe paz, ótimo, porque é para isso que eu trabalho. Então, se você conseguiu chegar nesse lugar de um outro jeito, fica com o seu jeito.
confia no seu jeito. Você tá me dizendo que você tá bem, então confia, tá tudo certo, né? E aí ela, ai, não, então porque não é bem assim, porque na verdade, papapá, né? Aí virou cliente. Mas por quê? Porque eu acolhi também, sabe? Eu não fiquei julgando. Ah, se ela tá dizendo que ela tá bem, quem sou eu para dizer que tá errada a escolha dela? Né? Então, acho que quando a gente consegue acolher, aí o outro também se sente mais conectado. E aí talvez ele aceite esse convite para dar uma espiadinha um pouco mais. O que é essa história aqui? Do que é isso que ela está falando? Qual que é essa proposta? E aí acho que a gente consegue sim, né, mobilizar muito mais famílias, mães, pais, para poder olhar e reconhecer que uma parte de nós vai errar muito, mas uma outra parte também quer fazer de um jeito mais leve, mais bonito, mais inclusivo, mais respeitoso, né? E aí a gente pode dar espaço para tudo isso dentro de nós. Então, muito bom Lindo, meninas. isso. Muito obrigada por compartilharem, né, sobre esse tema, como é para vocês, o que vocês sentem, o que vocês percebem. A gente espera que vocês aí de casa estejam gostando, que tenham se identificado com o que a gente falou, ou não também, tudo bem. E que compartilhem com a gente, continuem compartilhando temas que vocês querem ouvir, a gente conversando aqui no Maternas. E curtam, deixem comentários, compartilhem com outras pessoas que possam gostar também, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Um Tchau, beijo, gente. Até já. tchau, meninas. Tchau, pessoal. Beijo.